Galera, é o seguinte, hoje a gente vai voltar em um dos inícios de vida de console que encontramos mais dificuldades, considerando o cenário em que ele foi lançado. Uma época em que os computadores inclusive já estavam se comportando como objeto de comparação em nível de hardware, seja pelas desenvolvedoras ou pelo próprio público. E sim, tô falando do Xbox One. Não é a primeira vez que a gente fala dele aqui, então provavelmente você já deve saber que a maneira como o console foi anunciado não foi das mais amistosas, já que ele queria ser muita coisa menos um videogame de maneira prática. A Microsoft pecou muito no marketing dele, mas não apenas isso. Além desse fator, precisamos lembrar que, assim como o PS4, o Xbox One já veio com a fama de ser datado nas suas especificações técnicas. Algo que aconteceu, obviamente, porque os PCs já estavam em alta e junto deles as comparações entre as plataformas também estavam na moda, fazendo com que reparar especialmente no que o console não tinha fosse uma das primeiras coisas a se fazer quando olhávamos para ele e para os PCs. E até poderíamos falar que, apesar disso tudo, precisamos lembrar que a única função do videogame é executar um jogo especificamente, ao contrário dos computadores, e isso daria uma certa vantagem. Mas existem complicações nesse lado do raciocínio, dificultando a utilização desse tipo de elemento como argumento. A primeira complicação é que a Microsoft não enfatizou no seu marketing que jogar era uma prioridade no seu novo console. A segunda é que ele era um pouco menos potente que o PS4, que já estava na mira das comparações por ter sido taxado como datado também. E a terceira é que ele infelizmente teve poucos casos de jogos que se alcançou um dos padrões geracionais da sua época, o 1080p. Mas eu quero ver com vocês como esse console, através de um caso bem específico, fez para poder, mesmo diante de tudo isso, impressionar até os dias de hoje, que junto a esse elemento o ajudou a conseguir se estabelecer na oitava geração com maestria por conta de tantos recursos e técnicas inovadoras que tiraram proveito do seu poder devidamente. Só que claro, antes de irmos a fundo nisso, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vem que eu quero te mostrar como o Xbox One se sustenta até hoje. Se olharmos para a sétima geração, vamos lembrar que um dos maiores marcos do Xbox 360, o antecessor do Xbox One, foi a utilização da Unreal Engine 3 como motor gráfico. Lá diversos jogos conseguiram se instalar extremamente bem no console da Microsoft fazendo uso dela, e isso nos fez pensar que talvez esse pudesse ser um caminho a ser seguido no Xbox One para poder impressionar também. E de fato foi. O Xbox One atingiu feitos memoráveis com Gears 4 e Gears 5, que utilizam a Unreal Engine, que são uma obra-prima por sinal, cada um por seu motivo. Mas Gears of War 4 só foi chegar em 2016, e antes disso o console já precisava ter feitos interessantes a nível geracional para poder impulsionar as suas vendas, já que a sua janela de lançamento foi lá no ano de 2013. E claro, houveram algumas tentativas de fazer isso, como foi o caso do exclusivo Rise, mas aqui podemos dizer que foi um caso que acabou comercialmente falhando. Mesmo que na parte técnica o título fosse realmente impressionante e conseguisse estabelecer o passo que a geração queria e precisava, ainda assim a Microsoft precisava de um título mais popular com essa qualidade para poder tornar popular o que o console tinha para poder fazer. Só que foi com a chegada do ano de 2015 que nós conseguimos realmente encontrar o que queríamos no lado da Microsoft, quando ela apresentou uma exclusividade temporária para ninguém menos que... Mas primeiro eu preciso te dizer que com os hypados do Hype Games você consegue renovar 12 meses da sua PS Plus de R$200 por cerca de R$189, comprando o gift card no site com o desconto feito pensando em você que acompanha o canal. Aproveitar diversas promoções da PSN de jogos memoráveis com ainda mais descontos, como em títulos que você pagaria 100, agora você vai pagar menos de R$95, e dá para comprar outros jogos, como FIFA 22 ou Gran Turismo 7 de quase R$300 por menos de R$285. E você pode parcelar tudo isso ou escolher uma outra forma de pagamento mais moderna, como o Pix, por exemplo. É só escolher o gift card no valor que você quer e depois resgatar ele no seu inventário. Muito simples, né? E em caso de qualquer dúvida, o suporte do Hype Games é super ágil para poder garantir a segurança e a facilidade da sua compra. Então é só clicar no link fixado nos comentários para não perder essa oportunidade. Rise of the Tomb Raider, que chegou aqui e no Xbox 360 apenas. Isso é claro no seu período inicial, depois ele chegou também para os consoles da Sony. Esse é um jogo que nós já falamos em todas as plataformas de oitava geração e como ele utiliza cada poder apresentado por elas, com destaque especial para o que encontramos no Xbox One X, inclusive.
console. Mas na plataforma que ele teve a maior responsabilidade mesmo, a gente ainda não falou. E por isso, vamos ver com um olhar fixado no Xbox One o que de revolucionário esse jogo tinha e por que fazer tudo isso foi um feito tão marcante para a plataforma mesmo considerando os padrões atuais. Para começar, é importante lembrar que Rise of the Tomb Raider é uma continuação direta do reboot da saga, que repete a fórmula apresentada por ele, contendo exploração, momentos cinematográficos que exibem as capacidades técnicas da nova geração da época, combate e bastante ênfase no stealth. E logo no começo do jogo, nós somos apresentados a tudo o que vamos encontrar de fato, e digo isso não apenas me prendendo à narrativa ou a elementos de gameplay, mas também na parte técnica. Só que por hora, vamos pro trecho que honestamente é o que eu e muita gente da fanbase consideramos o mais bonito do game. A Síria. É aqui que boa parte dos elementos técnicos do jogo são explorados e introduzidos, assim como é aqui também que a gente entende por que ele consegue fazer com que o Xbox One se mantenha atual até os dias de hoje. Quando caímos de um penhasco após uma animação de altíssima qualidade, repleta de detalhes que nós vamos esmiuçar e que ainda por cima estava sendo executada em tempo real, e após isso assumimos o controle da protagonista numa região montanhosa e quente, com o vapor saindo da terra sendo visível para todo mundo para poder demonstrar que aqui ele estava rodando numa resolução que a antiga geração não seria capaz de comportar, temos o primeiro acesso técnico que Tomb Raider nos dá após a sua introdução da Sibéria. E esse contraste entre os trechos iniciais é realmente interessante e pode ser o nosso ponto de partida. Fazendo uso da nova geração no Xbox One, Rise of the Tomb Raider faz a utilização da iluminação baseada em imagem, que através de uma imagem do mundo real inserida no mundo do jogo, imprime os resultados apresentados pela influência da luz que a gente encontra na realidade. Assim, digamos que a iluminação do ambiente consegue ficar mais fotorrealista, ou algo bem próximo disso. Só que o segredo aqui para criar essa diferença entre uma área e outra nesse período introdutório do game, que é marcado por essa parte mais calorosa da Síria e pela parte mais gélida da Sibéria, tá no fato de que durante o desenvolvimento mexeram no ajuste de cor de imagem de cada cenário para poder exponenciar suas respectivas atmosferas. Trechos gélidos, por exemplo, têm uma influência do azul, e o trecho da Síria acaba sendo mais saturado, passando uma sensação de calor de fato. Mexer no padrão de cor de um jogo não é nenhuma novidade, mas usar isso aqui para evidenciar um recurso técnico inovador para a época foi uma sacada inteligente da desenvolvedora e extremamente funcional. Por isso que a iluminação baseada em imagem é um recurso tão interessante aqui, foi algo que a desenvolvedora, através do ajuste de cor, resolveu evidenciar para poder mostrar o que um novo console era capaz de fazer. Explorando um pouco mais, começamos a notar o modelo da personagem, que aparece com outro recurso que foi possibilitado pela nova era de videogames, e mesmo assim, não eram todos os jogos que faziam isso nos novos consoles naquele período. Demorou um pouco para se tornar um recurso popular, digamos dessa forma, que é o espalhamento de subsuperfície. Como o foco dos novos consoles ainda era exprimir o máximo do que a sétima geração introduziu em recursos de iluminação, muita coisa referente à luz passou a ser trabalhada nesse período, e Rise of the Tomb Raider precisou do Xbox One para conseguir externalizar a atmosfera que queria através desse tipo de efeito, que era fundamental para ele. A versão de Xbox 360, por exemplo, mesmo que seja muito boa, não conseguiu fazer isso. Uma dificuldade que acaba sendo destacada inclusive nos trechos da Sibéria, que é onde que, pela ausência de novos recursos, o ambiente não consegue mostrar toda a sua real beleza que o Xbox One faz, distinguindo uma geração da outra, e esse era o foco de fato, mesmo que estejamos falando de uma portabilidade que cruza gerações bastante competente aqui. Só que a iluminação não pode se resumir apenas ao cenário, os personagens também são afetados por ela. Por isso, na hora de exibir os modelos, vemos um espalhamento de subsuperfície em atuação, que é uma técnica que tem como responsabilidade fazer a luz local entrar em contato com o modelo, sendo nesse caso mais especificamente falando com a pele do personagem, e se espalhar de maneira suave. É isso que faz com que os modelos tenham uma pele tão natural, porque a luz se espalha de forma extremamente realista. Para se ter uma ideia, tem jogo de hoje em dia que, mesmo usando o poder do Xbox Series X, não traz isso e tenta simular o efeito de forma fake, não trazendo resultados tão interessantes. Mas para sairmos da Síria e partirmos para a Sibéria, que é onde o jogo se desenvolve em 70%, eu diria, e ver o que encontramos de interessante tecnicamente lá, é necessário pontuar dois elementos que temos poucas oportunidades de ver em trechos futuros do jogo. O primeiro é, ainda muito apoiado ao modelo dos personagens, a quantidade de camadas que Lara possui.
A personagem é realisticamente modelada com sujeira, machucados e quando entra na água ainda é influenciada drasticamente pelo recurso. Você literalmente consegue ver que Lara está ensopada. Essa quantidade de camadas, por exemplo, não é visível na versão de Xbox 360 e nem no jogo anterior a esse com o foco total na 7ª geração. Só que o pingo no i que precisamos colocar sobre isso é que esses são elementos que conseguimos ver coexistindo sem maiores problemas, enriquecendo muito a complexidade da personagem, algo que por sinal vai definir muito do poder do Xbox One, mas para chegarmos lá precisamos mencionar a Sibéria antes. Só que o segundo ponto, até antes de entrarmos no novo bioma, é associado à física pré-calculada que o game apresenta, que é no mínimo fantástica. Esse é um fenômeno que vai ser encontrado em outros momentos, mas como o trecho inicial serve bastante de portfólio, é comum encontrar na Síria bastante ênfase em estruturas sendo destruídas de maneira pré-calculada para isso acontecer de maneira extremamente detalhada, para você poder observar de maneira minuciosa. Já chegando na Sibéria, a atmosfera é outra e o foco nas novidades também. Aqui tudo é resultado de muita neve e como ela implica em tudo ao seu redor. Existem trechos em que a tempestade mostra uma boa quantidade de partículas para representar os flocos de neve caindo, outros trechos que nos fazem reparar como tudo é incrivelmente deformado pelas ações da personagem, e trechos internos que destacam mais um elemento de iluminação, que é a renderização baseada na física, e sobre esse a gente precisa falar mais. Essa dá destaque para como a luz reflete nos objetos e nos ambientes, e em cada um desses pontos ela tem funções completamente distintas. Nos ambientes a técnica vai ajudar na iluminação indireta, que por sua vez também era uma novidade naquele período e o Xbox One com esse jogo conseguiu apresentar sem muitos problemas. Nos personagens a técnica é tão importante quanto o espalhamento de subsuperfície, só que a sua função aqui é dar destaque à aparência dos materiais das roupas, que são realmente impressionantes até para os dias de hoje, muito em função da atuação da técnica também. E isso acaba sendo impressionante não apenas pela representação do material em si, mas também por seus inúmeros detalhes que conseguem atuar em conjunto com a técnica e assim entram em evidência se focando na naturalidade e realismo. E por fim, agora podemos unir o que encontramos em cada um desses biomas que a gente dissertou sobre, porque eles juntos conseguem mostrar coisas que nem a sequência do jogo, Shadow of the Tomb Raider, conseguiu fazer, como é o caso relacionado ao Trace FX ou Pure Hair, que é a técnica para renderização de fios individuais para o cabelo da Lara, que considera a aplicação de física para eles. Na Sibéria, o destaque para o comportamento desses fios individuais que são renderizados para o cabelo da protagonista vai para sua relação com o vento que é proporcionado pelo ambiente. O cabelo dela se movimenta de forma extremamente realista e é facilmente interagido pelos flocos de neve que estão caindo, ficando sujos mesmo nos menores fios. É visível o comportamento dos fios individuais aqui até na sujeira e é sensacional. Já na Síria, o destaque vai para como ele se comporta na água. Os fios não apenas flutuam quando Lara está nadando, como também saem ensopados e completamente pesados do local. Comparativamente falando, podemos dizer que o Shadow diminuiu a execução desse tipo de técnica para poder conseguir trazer outros elementos nos ambientes, porque a direção artística demandou isso. Mas no Rise não foi o caso, e por isso temos uma melhor representação de cabelo aqui. Não existe uma uniformidade no seu movimento para todas as ocasiões. Por cada trecho que Lara passa ou enfrenta, os fios se comportam de maneiras diferentes, fazendo com que tenhamos um dos melhores modelos dos personagens já feitos até hoje e que apresentam um desafio para o Xbox One superar com tudo isso atuando junto, que é a resolução, e a gente precisa falar agora. Rise of the Tomb Raider consegue rodar em 1080p no Xbox One, sendo quase um milagre diante de tantos feitos que a gente citou. Mas esse 1080p acontece de maneira curiosa. Durante a gameplay temos o 1080p tradicional, marcado por 1920 pixels horizontais com 1080 verticais, o que é surpreendente. Mas nas cutscenes, os pixels horizontais descem para 1440 e são combinados aos 1080 dos verticais. Esse é um fenômeno que também aconteceu com Street Fighter 4 no PS3, em que o padrão de resolução caiu um pouco nas animações, porque graças aos closes dados, os personagens exibiam muitos detalhes, fazendo a diminuição necessária para não atrapalhar o desempenho do jogo. E com o Rise of the Tomb Raider não podia ser diferente, já que a gente encontra uma excelente representação de materiais que é correlacionada a técnicas inovadoras de iluminação, modelos de personagem que atuam da mesma forma, em conjunto, é claro, com essa técnica de renderização de fios individuais de cabelo. E por isso que eu digo que nem títulos tão impressionantes da época como Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain conseguiram atingir tal façanha no Xbox One, e por isso, caso você tenha o console, Rise of the Tomb Raider, mesmo sendo um jogo relativamente antigo, pode ser uma excelente oportunidade de ver o verdadeiro
verdadeiro poder da plataforma. Mas me conta, o que você acha do Xbox One em si? E eu tô me referindo ao original, o Xbox One Fat. Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.